boa noite. Meu nome é Ismael Costa, trabalho como programador aqui na Busoft e eu vou apresentar hoje como descobrir o que o seu usuário quer com Full Text Search e Couchbase. Nessa primeira parte eu vou explicar um pouco por trás do conceito de uma Search Engine. E aí, na segunda parte, a gente vai entrar com um pouco da parte prática com um projeto que eu montei. Aí, como eu já falei, o meu nome é Ismael, trabalho desenvolvedor Java Full Stack e fã de café. Os agradecimentos vão para TDC, que foi de onde eu tirei o tema dessa palestra daqui, e para o @DenisWSRosa, que foi quem fez uma apresentação bem parecida com essa que eu vou fazer agora, que foi na qual eu baseei o meu projeto e os slides. No GitHub, o Couchbase ele tem alguns projetinhos de exemplo para quem que ficar mais curioso como utilizar esse banco de dados e quiser dar uma olhada, tem alguns projetos que já dá para você se basear neles e começar a ir trabalhando em cima. Vamos entrar no tema. Imagina que você está procurando um filme para assistir no seu catálogo do seu streaming favorito. Você quer implementar uma consulta para retornar ao filme The Lord of the Rings. Porém, o usuário digitou Lord of Rings. Aí a select que você faria acaba sendo select from uses where title like Lord of Rings. Só que aí, qual que é o primeiro problema dessa implementação de consulta? O nome real do filme é The Lord of the Rings. Então, pesquisar só por Lord of the Ring não retorna nada. Aí você resolve, entre aspas, o primeiro problema. Você vai lá e coloca o porcentagem lá, o wildcard, no começo da frase, e aí pesquisa lá Lord of the Ring, que foi o que o usuário digitou na tela. O wildcard no início e no final do texto vai gerar uma varredura completa da tabela, porque você está fazendo uma pesquisa por um texto e por causa do wildcard você meio que perde a sua indexação. Então acaba que o banco vai ter que ter um trabalho bem maior e gastar bem mais recursos para poder trazer os resultados disso daí. O segundo problema que você tem é que o usuário pode não utilizar o case sensitive correto na busca. Então ele pode buscar tipo só com letra minúscula por Lord of the Rings e aí você vai tentar de novo resolver o problema e aí vai colocar lá a funçãozinha lower em volta do title, em volta do seu like para poder deixar padronizado a maneira que o usuário pesquisou e a sua coluna para poder conseguir trazer o resultado para ele. E se você quiser tratar erro de digitação, o cara não digitou Lord, ele digitou Lord, ou então digitou na ordem errada, lore. Ou você quer pesquisar por vários campos, o cara não digitou o título exatamente do filme, mas ele digitou o título original, ou digitou o diretor, ou um pedaço do resumo que ele sabe, ele não lembra o nome do filme, mas ele lembra qual que era a história. E você quer que os filmes mais populares estejam no topo da sua lista. Para tratar tudo isso daí, não reinventar a roda, você vai precisar de um search engine, que é um mecanismo de pesquisa. Adicionar um search engine ao seu sistema pode ser doloroso, porque você vai ter aumento do custo com servidores, vai ter um aumento da complexidade da sua infra por causa que você vai acabar criando um serviço separado só para esse tipo de consulta. As alterações de código e sincronização dos dados entre essas duas, entre a pesquisa que você tem lá, o seu search engine e o seu banco de dados original, vai gerar para você um trabalho aí para tratar todos esses dados e o resultado final pode não valer a pena o custo de implementação. Pode sair tão caro para você que você queira colocar isso daí, por exemplo, num e-commerce, mas você só quer melhorar a sua consulta e não necessariamente gere uma conversão alta de valor de mais vendas que acabe fazendo não valer a pena você implementar isso daí inicialmente. Você quer fazer uma experimentação, mas vai acabar investindo um volume alto de monetário em cima disso daí e pode não trazer resultado nenhum. E aí, pensando nesses probleminhas daí, a gente tem o Couchbase, que ele é um banco de dados orientado a documentos e ele já vem com uma Search Engine dentro dele. Em 2015, o Couchbase entrou lá no quadrante mágico lá da ThoughtWorks lá e ele estava lá como um banco de dados visionário, enquanto que o concorrente meio que direto assim dele, o MongoDB já estava ali como um dos líderes de mercado.
mas aí a gente pode ver que ele teve uma adoção durante o tempo. Em 2021, o Couchbase foi reconhecido como no quadrante mágico lá do Gartner, na parte de Cloud Database Management Systems. E aí ele entrou como um banco de dados de nicho. Aqui em cima não está aparecendo por causa da tarja que eu coloquei, mas em cima tem os challengers, os leaders, e embaixo tem a parte do tipo de database, e aí está lá como um database de nicho. Então ele ganhou o espaço dele, mas ele trabalha com uma parte específica do mercado. E aí as vantagens dele, comparando com o MongoDB, se você for ver uma query no MongoDB, quando você vai escrever, você coloca lá tem que colocar todos os símbolos lá para ele poder fazer as buscas, e você meio que tem que montar lá o JSONzinho para ele poder entender como que você está fazendo aquela busca, o que é meio complexo para quem não tem muita familiaridade com a sintaxe dele. Já no Couchbase, ele utiliza o N1QL, que é parecido com o nosso SQL, e você é bem fácil para quem já mexe com SQL montar as consultas dentro dele, porque você vai digitar lá o seu, igual tá aí, o select sum, from, where, group by, etc. E ele já vai fazer isso daí, vai pegar essa consulta daí e transformar numa consulta para documento para dentro dele. Então ele grava documento, mas a sua consulta é como se você estivesse num banco de dados estruturado. E aí, Full Text Search no Couchbase, tanto a Community Edition quanto a Enterprise Edition já possuem um search engine internamente chamado Blive. Tudo que você tem que fazer é criar o índice para começar a usar. Então você vai lá na parte, no menuzinho lá de search, manda adicionar o index, ele já tem até um wizard lá que ele vai te guiando pelos passos para você escolher as colunas do que você vai querer indexar dentro do seu full text search, e aí ele já vai criar um index com todos esses campos para você. Falando um pouco sobre a parte da pesquisa. Pesquisar não é apenas tratar um texto. A pesquisa geralmente ela é orientada à conversão de clientes. Então, o Netflix, ele quer te convencer a assistir mais filmes e mais séries que você gosta. Então, ele vai tentar sempre te sugerir o que você gosta para você passar mais tempo dentro da plataforma. O Google, ele quer responder sua pergunta. Então, quanto mais ele se aproximar do que você pesquisou, mais você vai querer utilizar ele para pesquisar da próxima vez. A Amazon, ela vai mostrar os produtos que você quer comprar. Então, se você pesquisa um produto e vem um relacionado que você não sabe que você quer ainda, mas ela sabe que você quer, porque ela guardou todos os dados do que você pesquisou antes, ela provavelmente vai te convencer a levar mais alguma coisa no seu carrinho. E aí, como que os usuários pesquisam? 20% e 25% mais 25%, quase metade das pesquisas que os usuários fazem são de uma ou duas palavras. E aí tem uma parte um pouco menor ali que é três, mas se você ver a partir de 4 ou 5 palavras, o usuário já nem digita. Poucas pessoas especificam tanto o que elas querem. Elas querem digitar 2, 3 palavras ali e já achar o que elas precisam. Então, você sempre tem que salvar os termos que o seu usuário pesquisa e qual o resultado que ele escolhe sempre. Para quê? Para poder melhorar o seu mecanismo de pesquisa. E aí alguns conceitos fundamentais. Os índices invertidos. Você tem ali no seu documento lá, no documento 1, televisão, digital, Bahia, tecnologia. No 2, cultura, museu, Bahia. No 3, televisão, digital, cultura, Bahia. Você tem algumas repetições de palavras. Se você for ver, televisão, ele se encontra em 2 documentos aqui. Digital se encontra em 2 também. Bahia se encontra em 3. Então, baseado nisso, você calcula o quê? Você calcula o score. Então, tipo, quanto mais palavras correspondentes ao que o usuário pesquisou, mais você vai montando aqui as matrizes. Então, tipo, televisão digital vai ser uma das matrizes. Aí digital e Bahia vai ser outra. Bahia e tecnologia vai ser outra. E aí, em cima disso daí, você calcula o score, que ele é calculado de acordo com quão próximo o resultado tá do termo que o usuário digitou. A gente tem esse TF e IDF lá, que são as palavras raras pontuam mais alto. Então, tipo, quando o cara coloca uma palavra muito específica, geralmente ele tem um resultado em mente, e aí você pode usar isso daí para poder pontuar, como dar uma pontuação maior para o resultado. O edit distance
é o número mínimo de operações necessárias para transformar uma string na outra. Então, entre star e start, você tem só uma operação ali de uma letrinha a mais que você precisou para chegar nesse resultado. Então, se o cara digitar star, ele pode querer dizer start. Então, você tem que relacionar esses dois resultados juntos. Aí, pivoted length norm são as correspondências em textos pequenos, têm uma classificação mais alta do que as longas. Então, se eu pesquiso lá, no caso do filme, né, eu estou pesquisando Lord of Rings, e aí tem lá no título Lord of Rings, mas eu tenho um outro filme que tinha lá no meio do resumo dele, Lord of Rings, como uma citação de alguma inspiração que o diretor teve. Isso daí vai pontuar mais baixo do que o filme que tem lá no título dele, o Lord of Rings, né? E aí, o que geralmente os mecanismos de Search Engine utilizam para calcular o score é esse Liebenstein Distance. Em teoria da informação, o Liebenstein Distance, ou distância de edição entre dois strings ou duas sequências de caracteres, é dada pelo número mínimo de operações para transformar um texto em outro. E aí a gente entende por operações a inserção, deleção ou substituição de um caractere. E aí ele advém de um cientista russo que considerou essa distância já em 1965. Então, um exemplo, se a distância de Liebenstein entre palavras inglesas kitten, gato, e seeking, sentando-se, é de 3, já que com apenas 3 edições a gente consegue transformar uma palavra na outra. E não há maneira de fazer com menos de 3 edições. Aí tem uma derivação desse método de cálculo, que é esse Jimerl, não sei se eu estou falando certo, Liebenstein Distance, que além dele fazer essas trocas daí dos caracteres, ele ainda faz transposições em cima da palavra. Mas esse daí geralmente ela não é utilizada porque você tem aqui, por exemplo, você pode o enact vai se transformar em acat. Então, tipo, como ele vai trocando todas as letras, então a variação de palavras que ele pode encontrar em cima de um mesmo termo que o usuário pesquisa é muito alta e ele pode começar a trazer coisa que não tem relevância para ele. Então isso daí o pessoal não utiliza muito isso daí em text search. E aí no Bliv a gente tem o Fuse Query, que retorna os documentos que contém termos semelhantes ao termo de pesquisa, utilizando essa pesquisa daí, o Liebenstein. Aí ele cria uma variação com todas as expansões possíveis do termo de pesquisa dentro da edit distance especificada. Isso daí vai dar para ver melhor quando eu mostrar lá dentro do projeto. A consulta retorna correspondências exatas para cada expansão. Além disso, a gente tem o stemming, ou a derivação, que você tem que considerar dentro da sua pesquisa, que tem lá o bigger, big e biggest, todos eles são derivações da palavra big. E a gente tem o shringle, que é o ato lá de cortar a frase que o cara está digitando em pedaços para poder ver se acha alguma correspondência com aquilo, com o que ele digitou. Então, se o cara digita lá, ó, The Godfather Al Pacino, ele vai cortar lá The Godfather, 2 palavras, né? Depois Godfather All, aí depois Al Pacino. E ele vai montar lá dentro do índice todas essas combinações para poder tentar encontrar o que o usuário quer.